Fala, galerinha! O vídeo da Diversão em Letras já vai começar. Preste atenção e se liga no que vamos falar. Boa noite, Olá, André. boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo Tudo, tranquilo? graças a Deus. Tudo bem, Ah, graças a Deus. E com você? tudo bem aqui, muito bem. Me Que diz de onde bom. tu estás nesse momento. Eu estou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em São Paulo, né? No estado de São Paulo. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. E Que que bênção bom. é essa internet que pode nos conectar para que a gente possa falar desse assunto tão importante nessa noite. E, Andréia, nós não vamos nos alongar aqui. Eu já me apresentei para o pessoal, para quem estava ali no comecinho, né? Mas entrou mais uma galerinha aqui. Então, eu sou a Tanise, eu sou escritora aqui da Diversão em Letras. Mas eu gostaria, Andréia, que tu pudesse se apresentar nesse momento, que tu pudesse falar um pouquinho quem que é a Andréia, qual o teu trabalho, um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, porque hoje a intenção desse bate-papo é falarmos sobre o espaço de proteção. Muito obrigada. Então, como você já estava falando, eu sou Andréa, meu sobrenome é Espírito Santo, Andréa Espírito Santo, mas eu sou de São Paulo, tá? Não sou lá do estado do Espírito Santo, não, é o meu sobrenome, e eu trabalho com proteção à criança há mais de 11 anos agora. Eu sou missionária há mais de 15 anos, há 16 anos, e eu sirvo na proteção à criança há 11 anos. E eu fundei o Espaço de Proteção, que é esse onde nós estamos conversando, esse Instagram, é dessa iniciativa, o Espaço de Proteção. A gente oferece capacitação em proteção à criança. A proteção à criança, ela é a prevenção e a resposta aos maus tratos, aos abusos que as crianças vivem, né? Então, quando eu falo capacitação em prevenção, em proteção à criança, eu quero dizer prevenção de abuso sexual, principalmente o abuso sexual infantil. É isso que nós fazemos no Espaço de Proteção. Eu pude fundar essa iniciativa e eu sirvo em outras frentes também, eu sirvo em outros locais na área da proteção à criança também. André, me diz uma coisa, quantos anos tem o espaço de proteção e como que ele funciona durante o ano? Falado nas minhas lives que a campanha Maio Laranja ela é uma campanha excelente e necessária, porque afinal de contas o Brasil todo, né, a nação inteira vai falar deste assunto em maio, vai dar uma importância para esse assunto no mês de maio, mas a proteção ela não pode acontecer só no mês de maio. Ela necessita ser uma prevenção diária, uma prevenção todos os meses. Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho há quanto tempo tu desenvolve esse trabalho, né, dentro do espaço de proteção e como que é efetivamente esse projeto durante o ano, como que ele ocorre. Que bom falar disso. Muito obrigada, viu, Tanise? Que legal que você tem toda essa consciência, né? E traz teu público para pensar isso também, que a proteção à criança deve ocorrer o ano todo. Então, é o nosso dia a dia no espaço de proteção. O espaço de proteção existe há 3 anos, um pouco mais de 3 anos agora. Eu morei na Ásia, na Tailândia, e quando eu voltei de lá, eu já servia, já trabalhava na proteção à criança lá. Quando eu voltei, eu fundei espaço de proteção porque teve muitas demandas. Conforme eu partilhava sobre o meu trabalho, a igreja e outras organizações tinham muita demanda, vivenciando questões de abuso, sem saber o que fazer, fazendo errado, ao invés de fazer o que era certo, de proteger a criança, tá revitimizando. Então foi aí que veio a necessidade que eu percebi de ter um espaço como o espaço de proteção. Então faz 3 anos e meio o espaço de proteção, e nós estamos todos os dias, nosso trabalho é de dia a dia, durante todo o ano, para falar, para conscientizar, para oferecer capacitação, para as pessoas entenderem
a importância de proteger as crianças, né? É muito legal, é muito bom, muito importante. A gente está super animado no Maio Laranja. É um momento assim que a gente pega um gás, né? Que a Dá um gente já trabalha com isso. isso. Parece que é Porque só nesse mês que ganha voz, na verdade, né, André? essa visibilidade toda Uma- é só nesse mês. Mas aí a gente pega essa chama acesa Uhum. no Maio Laranja para durar o ano inteiro. Então, quando acaba o Maio Laranja, a gente continua trabalhando com prevenção de abuso. A gente continua ajudando as famílias e os profissionais para compreenderem a importância e principalmente capacitar, oferecer ferramentas práticas para os profissionais atuarem com as crianças na prevenção, no enfrentamento, oferecer ferramentas práticas para os pais, para as famílias, ajudarem as crianças a crescerem saudáveis. Então, isso que a gente faz, né, no nosso dia a dia. E graças a Deus as pessoas têm aprendido. A gente tem histórias muito bonitas. Suzane entrou aqui na live, que legal. Sempre fico feliz quando eu vejo as pessoas que caminham com a gente. E a Suzane é uma dessas pessoas que está de parabéns. Suzane fez capacitação conosco. Estou pegando teu exemplo aqui porque a gente está falando exatamente do nosso dia a dia de proteção, tá, Suzane? E depois ela já capacitou até conselheiros tutelares, Olha que através da legal. capacitação É, que ela gostaria aprendeu conosco. Eu gostaria de saber, Andréia, como é que se dá essa capacitação? Para que público é? Vocês formam quem? E quem que faz essas formações, né? Como é que é a tua equipe? Fala um pouquinho disso pra gente, dos teus bastidores aí. Sim, então a capacitação ela é tanto para profissionais que atuam com a criança ou indiretamente atuam com a criança. Na verdade, ele pode treinar outros. Muita gente que vem fazer capacitação conosco, eles vão ser outros treinadores, eles vão treinar outros adultos. Ou pode ser os profissionais que atuam direto com a criança, porque a gente tem vários cursos e os nossos cursos eles são todos direcionados para temas específicos. Um curso, conhecer o fenômeno do abuso. Como é, o que Uhum. acontece, qual é o ciclo da violência, como isso acontece. O outro curso queridinho de todo mundo é como falar com a criança de maneira lúdica. Então é sobre Uhum. autoproteção. Esse muitos pais e mães, eles nos procuram para aprender como falar com a criança de maneira lúdica. E o curso que nós temos trabalhado muito, falado muito hoje em dia é o Ameaças Digitais, né? Porque muitas Uhum. Nossa, famílias vieram, e isso, muitas famílias vieram com a demanda de como ajudar as crianças a não vivenciarem os problemas, os perigos da internet, né? Então a gente tem passo a passo, é tudo muito didático, tudo muito mastigadinho. A gente tem um curso só para organizações seguras, escolas, igrejas, acampamentos, todo tipo de organização deveria ser obrigatório que todo mundo que trabalha com criança faça uma capacitação de proteção à criança. E o nosso curso de aspectos jurídicos é com duas advogadas, está chegando uma terceira. A gente tem muitas novidades para a semana que vem e para outra. No dia 17, a gente está trabalhando bastante para contar as novidades para todo mundo. Por enquanto, a gente está curtindo aí, desfrutando a nossa programação do Maio Laranja. Mas hoje mesmo eu tive uma reunião com as advogadas que fizeram o curso Aspectos Jurídicos, porque a gente está com mais uma advogada de direito internacional que juntas estão oferecendo aí o nosso curso de aspectos jurídicos do enfrentamento do abuso sexual infantil e vai ter esse curso internacional também que está chegando, ainda não chegou, mas já está chegando. Aí é feito por elas. em específico esse do aspecto jurídico, ele vai abordar o quê? O que que os pais devem fazer depois da denúncia? Qual é o posicionamento? Isso. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe que ela fez a denúncia, né? Foi orientada, eu atendo a criança, e ela disse para mim:
Olha, Tanise, eu acho que eu vou precisar de uma advogada, porque o processo não anda, a pessoa anda falando mal, né, levantando calúnias. Como é que a gente faz tudo isso? E como é difícil ter essas informações, né? Porque, como eu disse É, para ela, eu não entendo nada da parte jurídica e eu sei que, infelizmente, esses processos são realmente bem demorados, né? Tem muita demanda. E a gente sabe que demora mesmo, mas para a família é tão angustiante, né, Andréia? Porque eles, é, quando denunciam, já é uma demanda interna emocional gigantesca. E aí ainda gigantesca. aguardar essa espera de não saber o que está acontecendo nesse processo e ainda receber calúnias, difamação do próprio agressor, né? E da família, É. de todas as pessoas que se levantam depois da denúncia. Então, isso é tão complicado para a família. Então, como que essas advogadas vão orientar? Elas vão orientar os pais nesse sentido também ou não? Sim, também. Esse curso ele já existe, mas ele está hoje dentro do método Protegendo a Infância. O método são 6 cursos. Então, quem adquire o método, um dos cursos é o aspecto jurídicos. Só que a gente está realmente, é novidade. A primeira vez que eu vou contar isso em público é aqui, que a gente está tirando, Ah, colocando também separado, primeiríssima vez, ninguém sabe. A gente está separando do curso completo e vai deixar, a gente vai disponibilizar só o curso de aspectos jurídicos, caso as pessoas queiram, porque justamente é por isso. As pessoas nos procuram, cada uma com uma demanda diferente. Então, como nós somos uma escola online de cursos de proteção à criança, a gente está tirando o curso Aspectos Jurídicos do curso grande, e aí fica separado um curso que ela adquire, 10 horas de certificado, são várias aulas divididas, a pessoa pode ter o acesso por um ano, então dá para estudar quando quiser, é na plataforma, todos os nossos cursos, na plataforma, gravado, então é da pessoa, ela acessa quando quiser, né? Não tem um dia e hora certo que vai ter a aula. Tá ali na plataforma e acessa, tendo acesso à internet, um aparelho, pode fazer o horário que quiser. E tem várias aulas, então, em algumas aulas do jurídico, elas falam sobre as penalidades, os crimes, elas falam sobre a rede de proteção, sobre as leis que protegem as crianças. Então, tudo isso, a denúncia faz parte. Vai ter uma live, viu? Uma live terça-feira que vem com as duas advogadas. O Brian ah, Pitondo, tá. que trabalha comigo. O Brian, Manda você tinha pra gente. perguntado, né? Ah, eu vou te mandar. Muito bom. Você tinha perguntado quem trabalha no espaço de proteção, né? Então eu sou a fundadora, a coordenadora, mas o Brian Pitondo também. Ele é o coordenador de toda a plataforma do EAD e criador de conteúdo junto comigo e professor também das aulas, não de jurídico, né? As de jurídico nós chamamos essas pessoas muito capacitadas e a gente vai ter uma live com elas na terça que vem no nosso YouTube. As duas advogadas do jurídico, a gente tem assim um privilégio, elas atuam na área da infância. As duas são mestres, a Jéssica, ela é a presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente de Altamira, no Pará. E a Karen foi também da comissão, foi vice-presidente, mas a Karen está fazendo mestrado em Portugal. O mestrado dela é de crimes cibernéticos da criança e adolescente na internet. Então, elas estão nessa área, atuando nessa área. E elas estarão com a gente, então, terça-feira nessa live, para todo mundo, quem ainda não conhece, conhecer as advogadas que são as autoras do curso do Aspectos Jurídicos. Então, ele é Legal, já desde. convite, né? Para todos assistirem, Isso. para que a gente possa aprender um pouquinho mais com quem entende do assunto, né, Andréia? Então, eu estou Ah, vendo aqui sim. alguns comentários, né? E aqui a Jéssica, que é a nossa escritora, também aqui da diversão, né? Falando que é importante que os pais tenham acesso a essas informações. E realmente é isso que a gente vê. Às vezes as pessoas não sabem dos seus direitos, elas não sabem dos sinais que a criança emite. É muita falta de informação em torno desse assunto, né? De todas as áreas, É. né? Uma demanda muito É. grande. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, André, que me gerou aqui curiosidade enquanto tu comentava. Tu colocou que tu já morou em outros países e eu gostaria de saber como que tu vê
é essa questão do abuso sexual infantil nos países em que tu teve uma vivência e aqui no Brasil. E como que tu acha que o Brasil está andando em relação a essas outras realidades da qual tu já compartilhou? O Brasil tem excelentes leis. O Brasil, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, as nossas leis, o nosso sistema de proteção, ele é um bom sistema. Eu lembro que eu estava na Malásia estudando e uma professora que é doutora em infância, uma asiática, ela falou na aula, ela falou, vocês do Brasil têm uma lei muito boa que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois ela até pediu para compartilhar com a turma, com a classe, porque eles ficaram interessados em saber. No mundo inteiro a gente tem essa questão do abuso, o fenômeno do abuso no mundo inteiro. Nós temos o enfrentamento dessa realidade, não é algo que só o Brasil tenha, pelo contrário, na Ásia, a gente tem na Ásia e no sul da Ásia, no sudeste da Ásia, a gente tem os lugares que tem mais exploração sexual infantil do mundo. Só que o nosso país, Tanise, o nosso país é a exploração sexual infantil número 1 das Américas. Então, não é pouco. Então, infelizmente, o nosso país ele está ali nesse ranking, né, muito perto dos países asiáticos, que não é um ranking nada agradável, né? Então nós temos leis, nós temos um sistema, mas infelizmente nós temos ainda muita desproteção da criança. A criança e o adolescente ainda estão muito desprotegidos. Quando tu fala da lei, né, eu também já fiz alguns estudos e o pessoal sempre relata, né, da questão do ECA, que é uma das leis, assim, que realmente se destaca no mundo na questão de proteção, é uma lei muito falada, e o papel aceita tudo, né, e o papel é muito bonito, né, Andréia? Então, a nossa experiência e o nosso amor por essa causa é justamente esse, é fazer sair do papel todas aquelas letras e virarem realmente uma realidade na proteção das nossas crianças, né? Nós vivemos num país riquíssimo de cultura, de ambientes, enfim, de pessoas muito boas, né? Eu digo, tem coisa ruim, como em todos os países, mas o povo brasileiro é um povo, né, animado, é um povo que coopera, que sabe ajudar o outro, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento vir à tona, porque a estatística triste que eu acho é que a maioria dos casos, né, vamos falar aí de quase 73% dos casos que acontecem de abuso sexual são intrafamiliares. E como isso, né? Um povo que é tão generoso, um povo que sabe ajudar, que quando acontece algum acidente, alguma catástrofe, é um povo que se une para cooperar, mas como não protege as crianças da própria casa? Né? Então, realmente é uma lei muito boa, o ECA e a gente precisa fazer ele ser executado ao pé da letra. Isso. Mas eu gostaria que tu trouxesse, Andréia, agora um pouquinho, né? Falando, a gente está pincelando em todas as lives um pouquinho de cada assunto, mas eu gostaria que tu falasse sobre o abuso nessa era mais digital. Né? A nossa preocupação da diversão em letras esse ano, já desde o ano passado, essa inquietação a respeito do pós-pandemia. Justamente por essa realidade que eu citei há pouco, né? Nós temos na estatística que 73% dos casos de abusos acontecem dentro da casa, né, da vítima ou do parente próximo, de alguém muito próximo a essa vítima. Então, como que funciona isso agora na pandemia? Porque a gente entende, então, que essas crianças estão presas há 1 ano e um pouquinho com esses agressores e que a escola, que é um dos maiores canais aí de denúncia, né, que vai buscar o apoio do conselho tutelar e vai ajudar essa criança, vai colocar ela na rede de proteção. Como que funciona agora? Escola fechada, um tempo de pandemia maior, né? Essa criança mais reclusa. E ainda o agravante da internet, porque se antes a gente conseguia policiar um pouco o acesso à internet dos nossos filhos,
com a pandemia, nós ofertamos a internet para estudar, para ter um acesso muito maior do que se tinha. Então, como é que está essa questão do abuso na internet? Eu gostaria que tu falasse disso, até porque vocês trabalham, né, no espaço de proteção com esse cuidado. Eu gostaria que tu pudesse adentrar um pouquinho nesse assunto para a gente. Que bom, obrigada. É um assunto urgente, urgentíssimo. A gente não pode deixar de falar da proteção das crianças na internet, das ameaças digitais, como é o nome do nosso curso, é ameaças digitais. Quais são essas ameaças? Elas são várias ameaças. As crianças, quando elas estão na internet, elas têm muitos benefícios. A gente sempre começa, inclusive, nosso curso, e a gente orienta os pais e quem vai conversar com as crianças falar, celebrar os benefícios. Olha que legal, eu e aqui a Tanise nos falando. A Tanise está lá no Rio Grande do Sul, eu em São Paulo. É um benefício, mas a gente não pode negar os riscos, os perigos. Então, existem pessoas querendo aliciar as crianças, se passando por amigos, se passando por bem-intencionadas, mas elas não são. Existe muito assédio de crianças e adolescentes na internet. Por exemplo, uma amiga, uma pessoa que também fez treinamento conosco, que nós pudemos capacitar, ela disse que no karaokê que ela estava cantando, tinha as meninas, adolescentes, crianças cantando no karaokê e homens, pessoas no karaokê paquerando as meninas, falando palavras pejorativas, falando termos que são abuso, assédio das meninas, falando do corpo delas. Então, isso é crime, isso não é permitido, porque o abuso fora da internet, ele também acontece na internet com mais potencialidade, porque é o tempo todo e a distância é muito maior, então as pessoas elas se escondem mais fácil, aparentemente, na internet, mas o que as pessoas fazem fora da internet, elas vêm para cá e querem fazer. Então, se a pessoa quer abusar de uma criança, maltratar, se a pessoa quer ter gratificação sexual através de uma criança, ela também faz isso na internet, pode vir a fazer isso na internet. As crianças estão expostas e o conteúdo que chega também. Uma grande tristeza para nós é saber que a indústria da pornografia ela é toda aberta na internet. Então a criança e o adolescente não necessariamente ele vai atrás da pornografia, mas ele vai fazer outras pesquisas, como a gente pesquisava nos livros. Ou a gente perguntava para alguém, eles vão no Google, eles vão na internet fazer uma pesquisa, uma busca. E quando perguntam qualquer termo sobre o corpo, qualquer termo que não é diretamente pornografia, gente. Por exemplo, o que é a menstruação, as meninas procuram. E aí dali vai aparecendo vídeos pornográficos. Ou uma menina de 9 anos, por exemplo, que a mãe contando para ela sobre a menstruação, a mãe disse: agora você pode ter um bebê. Então ela ficou preocupada e contou para a amiguinha. Falou: agora eu já posso ter um bebê, mas como? E elas foram procurar como ter um bebê. O que apareceu para elas? Vídeo de pornografia. Elas não foram atrás. Então a gente fala que a pornografia é que vem até nós, é que vem até as crianças. É a pornografia que está ali disponível. E que não poderia estar a responsabilidade, a culpa da indústria pornográfica. Então as crianças acabam encontrando, sendo encontradas, a gente fala, e aí elas se deparam com essa realidade dos filmes, dos vídeos, das pessoas nuas. Então tem tudo isso de ameaças digitais. E se a gente não deixa uma criança sozinha num parquinho, na rua, na praça, a gente também não deveria deixar uma criança sozinha na internet. Então tem horário, tem lugar para usar, o lugar público da casa, o computador, o celular, o tablet que a criança utiliza para as lições, para conversar com a família, para tudo que a gente precisa utilizar hoje. Ele precisa ser de acesso desses adultos. Os adultos não podem entregar um celular, um tablet, um computador na mão da criança e fechar a porta, fechar os olhos, deixar para lá. Precisa acompanhar. A gente dando esse curso, uma diretora de escola, ela contou que ela fez amizade com uma mulher num curso
E ela pegou o WhatsApp dessa mulher para trocar informações. Uma noite ela falou: deixa eu dar um oi para ela, para a gente trocar umas informações. Quando ela deu o oi, essa diretora de escola, quem respondeu foi uma criança, com áudio. Falou: oi. E ela disse: eu quero falar com a fulana, com o nome da pessoa, da mãe. E a criança falou: minha mãe está tomando banho. Eu tô aqui falando no celular dela. E começou a conversar. E a diretora disse assim: não, eu não vou falar com você, eu não posso falar com você. Você não pode falar comigo, que sou uma pessoa estranha. Esse telefone é da sua mãe, é só ela que pode falar comigo. Depois, então, eu vou falar com ela. Mas você desligue, não fique no telefone dela. Ou seja, é real, que as crianças, de todas as maneiras, elas ficam muito expostas. E se uma pessoa mal intencionada quiser aproveitar essa oportunidade, vai aproveitar. Só que a gente precisa usar a internet. Então o negócio é fazer a educação digital. É aprender como usar. E tem ferramentas lúdicas, tem material para brincar com as crianças. E ensinar os pais, eu gosto sempre de falar, né? Uma fala que quem Desculpa, fala cortou um muito pouquinho para mim. o Dr. Casé Fortes fala uma frase que é: criança, adolescente, até 18 anos, não tem senha. Pai e mãe têm que ter senha desse celular, desses aparelhos eletrônicos, né? Porque se acontece qualquer crime, né? Se o Isso. adolescente comete um delito até os 18 anos, quem responde por ele é pai e a mãe. Então, isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, isso é proteção, né? Precisa ter uma combinação, precisa conversar, precisa ter diálogo em relação a tudo isso e precisa sim desse cuidado. Acho que está cortando um pouquinho. Então, assim, oi? Será que voltou? Acho que tá falhando um pouquinho da Andréia. Acho que ela caiu. Peraí. Oi, voltou, André? Acho que caiu. Peraí, gente, que acontece, né? Essas dificuldades com a internet, mas não saia, não. Fique aqui conosco que ela já está retornando. Gente, Oh, voltei, né? Ai, a internet tem disso, né? puxa, Ela desculpa, poderia viu? cair assim quando as crianças estão acessando pornografia, né? E não cai, infelizmente. Exatamente, exatamente. André, eu estava colocando a questão do pai e da mãe ter senha, né? Para os E isso eu adolescentes, ouvi. até os 18 anos, Excelente. ter esse cuidado. Isso não é invasão de privacidade, isso é proteção, isso é Muito bem. criança. Então fica aí esse alerta para os papais, para as mamães que nos acompanham. Mas eu gostaria também de compartilhar algo que me chocou muito ano passado. O ano passado eu vou dizer para ti assim, que foi um ano dentro do meu consultório de muitos casos de abuso. Muitos. Puxa, Acho que bateu recorde assim o ano passado e veio histórias assim bem pesadas, bem difíceis, né? Muito difícil de lidar, de ouvir, de compreender. E o ano passado eu recebi um caso de uma adolescente de 12 anos e que ela estava com sérias dificuldades em relação à sua sexualidade, com muitas dúvidas, enfim, com muitos problemas emocionais acarretados disso. E como sempre, a gente sempre faz uma investigação para saber qual é a causa, né, daquele sintoma que a criança está apresentando. E a gente sempre vai investigando para a questão do abuso, principalmente quando vem essa demanda mais sexual, né, com dificuldade nessa área. E a menina, então, confessou para mim que aos 6 anos ela ganhou um presente. Ela ganhou um tablet. E esse tablet não tinha cuidado, não tinha monitoramento dos pais. E essa criança acessava todas as noites o tablet e ela começou a fazer o uso dele em horários que os pais não tinham controle. E ela começou
a assistir vídeos pornográficos, né, gays, tá? Não sei se é esse o termo, às vezes a gente fala o termo, o pessoal, né, reclama e nos corrige, pode corrigir mesmo, mas essa criança, Andréia, voltou? Caiu de novo? Deixa eu ver aqui. Ai, que triste nessa internet. Mas vamos seguir. Para aí que ela vai voltar. Ela tá aqui conosco. Caiu? Vamos mais uma vez. Não sai, aguenta mais um pouquinho aí, você que tá ligadinho com a gente. Voltou? Voltei. Gente, Ah, obrigada e desculpa. Infelizmente no Instagram eu não sei o que está acontecendo, que eu caio nessas lives. Ai, que triste. Meu Deus. acontece, André, a gente tá num horário de pico, né? Então o pessoal usa Tá. muito esse horário para live, acho que sobrecarrega um pouquinho também, mas faz parte, o pessoal não foi embora, o pessoal tá aqui com a gente aguardando. Então eu É. falar, Andréia, na Obrigada. questão da criança ter recebido esse presente e ter um Eu acesso ouvi. totalmente sem controle. E o que que os pais me relataram, né? Olha, era uma criança tão obediente e que a gente deixou, Oh, a gente não cuidava, né? A é, gente acreditava que muito não bem. tinha um acesso assim. E aí o que que aconteceu? Essa criança na fase de formação, né, de caráter e de personalidade, aos 6 anos, começou a assistir pornografia e aí viciou. Triste. Pensa que com 12 anos a cabecinha precisava de um help, de ajuda. Que bom que É, chegou a buscar ajuda, mas pensa que foram isso. uma janela de 6 anos, né? 6 anos com essa criança sendo bombardeada por essas informações, bombardeada pela questão da pornografia, e nós sabemos, já existem pesquisas efetivas nisso, o quanto isso influencia a formação emocional, a própria conexão Isso. cerebral, enfim, tanta coisa que mexe na estrutura desse sujeito. Então, André, eu gostaria que tu falasse para nós desse curso específico, se tu já tem uma data para quem está nos acompanhando e tiver interesse da próxima turma, tá? Se tu pode compartilhar um pouquinho disso para nós e se tu tem dados do Brasil hoje em relação a isso, a questão do abuso na internet. Se tu tem algum dado para nos passar também. Uhum. Tá, muito bom. Obrigada por partilhar essa história. Essa história que você está falando, ela acontece muitas vezes. O ano passado a gente ouviu muitas histórias dessa. O ano retrasado também, 2019, eu ouvi mais, inclusive. Só que certamente ela aumentou o ano passado. Inclusive, no Brasil também, a gente tem agora mais informação, porque a gente também tem uma polícia mais especializada, a gente está realmente com uma rede de proteção cada vez mais capacitada, e o ano passado foi dito no próprio Maio Laranja do Ministério dos Direitos Humanos, eles falaram uma live específica sobre o trabalho de proteção das crianças na internet. Mas, infelizmente, as nossas crianças brasileiras, elas, assim como as crianças estrangeiras, elas estão encontrando a pornografia. É exatamente isso que você descreveu. Você falou de uma menina de 12 anos. Eu conheci várias histórias de meninas e meninos. Várias meninas de 9, 10, 11, 12. Meninos a partir de 5 anos de idade, meninos que conheceram, inclusive um dos meninos, um coleguinha de 7 anos mostrou para ele. Então esse menino com 5 anos começou realmente a assistir. Gente, não é culpa das crianças, não é responsabilidade delas, tá? A responsabilidade é da indústria pornográfica. A indústria pornográfica não deveria ser aberta, ser livre. A corresponsabilidade é de quem acessa, dos adultos que acessam, porque a indústria ela se mantém, porque existe
todo um público que assiste, que paga por isso, que quer consumir, e aí reflete nas crianças. Então, eu sou uma ativista contra a pornografia por conta do impacto na vida das crianças. É um impacto de várias maneiras e, principalmente, nos últimos tempos, a criança própria acessando e tem todo esse impacto emocional, como o de abuso, né? Na verdade, essa É criança que uma acessa a pornografia por tempo contínuo, que ela fica viciada, que ela não consegue se livrar. Caiu de novo. Não, não. Vamos ver, gente. Voltando aqui. Uma pena, essa internet está travando, mas nós não vamos desistir de falar desse assunto. Nós vamos continuar para poder ajudar vocês. Eu gostaria que você compartilhasse essa live com o maior número de pessoas, para pais, para educadores. Estou convidando aqui, estou chamando ela. Ah, Oi. Ô, vamos lá. gente, Não vai desistir, que não. coisa Vamos lá. chata, que coisa chata. Eu peço desculpas para vocês. Que coisa chata. Para mim aqui, inclusive, aparece uma mensagem agora dizendo que estamos com problemas para carregar esse vídeo. E eu não te vejo totalmente, nem me vejo totalmente, mas eu vejo que eu estou um pouquinho aqui, então eu estou falando aqui com vocês, né? Pode Mas continuar é que a gente realmente para. Obrigada. E para mim, quando eu estava falando, parecia que eu estava tudo bem. Aí, de repente, eu caio, né? Então, eu não entendo também. Eu não sei se eu estou falando ainda ou não para vocês. Mas eu estava só, assim, realmente afirmando o quanto a pornografia para criança não é culpa dela e o quanto isso chega para ela como abuso. Os impactos da criança que assiste a pornografia são os impactos de abuso sexual infantil. Então, essa mente, as emoções, porque é bioquímico, é biofísico, né? Afeta todo o corpo, toda a vida da criança. Então, esses impactos são os de abuso sexual infantil. E essa criança, ela foi pega por essa cilada, é uma cilada do abuso através da pornografia. Se um adulto mostra pornografia para uma criança, isso é crime. Esse adulto não pode, adultos não podem mostrar pornografia para criança, mas agora, além disso, as crianças estão encontrando. Então, assim, uma prevenção é controlar, cuidar do que a criança está assistindo, conversar com a criança, que a internet pode ser muito boa, mas ela tem problemas. Então, por exemplo, deixar bem claro para as crianças, se você tiver contato com imagens de pessoas sem roupa, desligue, não aceite, conte para nós. Porque às vezes acontece, você não foi atrás, mas pode aparecer e vai ser prejudicial para a sua vida. Então, essa fala, a gente às vezes fica muito preocupado, mas eu vou falar isso para a criança, deixa bem claro para ela, não vai dar detalhes, não vai falar o que é pornografia, mas você vai dizer para ela, se você encontrar imagens da criança, de adultos, de pessoas sem roupa, desligue. Desligue o celular, desligue o tablet, desligue o computador. Se o teu amiguinho te mostrar imagens, vídeos de pessoas sem roupa, não veja, diga que não quer ver e conte para nós. Nos Estados Unidos tem um trabalho, chama Protegendo as Mentes dos Jovens, mas é para crianças, adolescentes e jovens. E eles têm um livrinho para crianças a partir de 4 anos de idade. E o livrinho fala exatamente isso, né? De dizer que pode ser que eles encontrem pessoas sem roupa e isso não está correto. E tem que contar para alguém. E eles têm pesquisas, eles têm testemunhos dos pais dizendo que as crianças viram e contaram. As crianças viram e desligaram. As crianças Porque foi viram e falaram para o amigo. Porque já tinham sido orientadas, falando exatamente, em porque elas tinham sido orientadas. Falando em orientação, eu quero falar aqui um pouquinho
do livro que foi lançado essa semana. Isso! Bailarinas Também Choram. Vou mostrar aqui para vocês. O livro Bailarinas Também Choram. É um livro que Estamos vai vendo. mais uma ferramenta, então, para o combate do abuso sexual infantil. E aqui vai falar exatamente Parabéns. isso. Eu vou ler para vocês só o resuminho, tá? Diz assim: Nina, Karina e Marina vão nos ensinar que bailarinas também choram, heróis também sofrem, e todas as crianças necessitam de alguém para os seus problemas contar. Adultos de confiança sempre podem ajudar. A verdade é que todas as crianças merecem ser amadas e protegidas, respeitadas e acolhidas. Essas amigas bailarinas nos mostram, então, que orientar é sempre a melhor solução. Afinal, nós acreditamos que a criança orientada não fica calada. Então, Andréia, acho que de tudo que podemos expressar é isso, é dizer para os pais, para os educadores, para as pessoas que trabalham no enfrentamento, no combate ao abuso sexual, que a gente precisa orientar as nossas crianças, que nós precisamos nos munir, né, de ferramentas para que a gente possa falar com essa criança na linguagem dela, de uma forma lúdica, assim como tu falou, a gente não vai falar de pornografia, mas nós vamos falar sim, não pode ver ninguém sem roupa. É uma linguagem que essa criança vai entender, que não vai aguçar, né, não vai levar além os pensamentos dessa criança, mas que ela vai entender que aquilo é uma forma de proteção. Então, eu vou fazer aqui minhas considerações finais, porque a gente já está acabando, né, o nosso tempinho, já estou recebendo aqui o informativo. Então, eu quero dizer, Andréia, que mais uma vez, para mim, é um prazer enorme conversar contigo, porque eu sempre aprendo e eu sempre fico pensando na tua vivência, na tua prática. Quanta bagagem, acho que se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer presencialmente, a gente poder tomar um café juntas aí em São Paulo, em Praia Grande, a gente vai Em ficar Praia muito Grande. conversando, porque eu vou, né? Sou suspeita, vou querer ficar do teu ladinho e só recebendo que nem esponjinha, sugando aí todas essas experiências que tu tem. Então eu quero dizer para todo mundo que o livro Bailarinas Também Choram você encontra no site da Diversão, www.diversãoemletras.com, no Instagram, no Facebook, busque as nossas redes sociais. E hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo 3.500 cópias com parceiros que a gente conseguiu levantar para que essa distribuição, André, seja gratuita. Então, a gente está entregando nesse momento de pandemia esse livro na mão das crianças para que essas crianças sejam orientadas. Então, se você quer participar disso, você pode comprar um livro. Você adquirindo um livro, você estará doando o outro automaticamente, né? Essa é a nossa programação. E no dia 18 de maio, como Dia Nacional aí de Combate, nós vamos estar disponibilizando em e-book também esse material. Então, Andréia, eu quero te agradecer mais uma vez, porque é sempre muito prazeroso e de um aprendizado excelente poder te ouvir, mas eu gostaria agora que tu também falasse das tuas redes sociais, onde nós encontramos os cursos, que tu coloque aí teus contatos, né, que tu possa falar aí para a galera que está nos acompanhando aonde a gente te encontra e como que a gente pode aprender mais com vocês para que essa rede de proteção seja ampliada para as nossas crianças. Obrigada, parabéns. Que lindo, que bênção esse livro. Estou super animada com vocês, por vocês. Que coisa excelente as crianças serem orientadas. Praia Grande, onde os meus pais moram, eu tenho muita esperança, sim, expectativa de poder te encontrar e termos tempo juntas. E vai ser muito bom. Você é preciosa, teu trabalho. Obrigada pela oportunidade. Ano passado, esse ano, que honra poder estar aqui com você, com teu público. E eu quero realmente dispor o espaço de proteção. Eu quero falar para você que está seguindo aqui, que tem Instagram, segue a gente no Instagram, Espaco de Protecal, é o Instagram que eu estou usando aqui.
E também as outras redes, nosso YouTube, as nossas lives são pelo nosso YouTube, às terças-feiras. Nesse mês de maio, nós estamos com uma programação especial, gente. Hoje era para encerrar o curso gratuito com certificado de 5 horas, mas nós prorrogamos até domingo. Então, até domingo, você pode fazer o curso, se inscrever até domingo. Depois você tem uma semana. Quando você se inscreve, você tem uma semana para fazer o curso, e aí é automático, já no final gera o teu certificado na plataforma. O curso você faz no teu melhor horário, dentro de uma semana. E a gente, na semana que vem, a gente vai ter uma programação muito especial para falar da proteção que dura o ano todo. Então começa dia 14, na sexta que vem, daqui uma semana, a gente tem um café com a Andrea e o Brian, às 18 horas, café da tarde, né? Um café com a Andrea e o Brian, às 18 horas, e depois, no outro dia, no sábado, no dia 15, a gente tem um aulão. A gente vai falar como proteger as crianças na prática. A gente vai dar várias práticas, várias dicas, várias ferramentas que já estão gratuitas na internet. E eu vou me lembrar de citar que o livro estará gratuito para download dia 18, porque a gente vai falar sobre isso, literatura infantil, contos, música, jogos. A gente vai falar sobre internet na prática, como proteger as crianças. A gente vai falar como organizações protegem na prática. A nossa aula é como proteger na prática. E nosso encerramento é dia 17, às 20 horas, que é na outra segunda, 17, às 20 horas, para falarmos essas novidades do espaço de proteção, para essa proteção que dura o ano inteiro. Então tá cheio de programação. Você tem que ir lá no nosso feed, olhar, ler, se inscrever, participar, interage com a gente. Vamos juntos para proteger milhares de crianças, uma a uma. Olha quantas vocês aí, Tanise, Diversão em Letras, estão protegendo. Quantos vocês que estão aqui na live estão protegendo, apoiando a compra do livro, divulgando, falando dessas informações com outros, compartilhando essa live, seguindo a gente, fazendo o curso. Tem muitas maneiras que a gente vai proteger milhares de crianças, uma a uma de cada vez. A gente tem essa clareza que a gente vai proteger milhares. Nós todos juntos, hein, gente? Não sou só eu e nem só a Tanise. Vamos proteger milhares. O pessoal entender isso, que às vezes as pessoas me dizem, eu não tenho como te ajudar nesse momento. Tem, compartilha, né, a live, depois nós vamos subir essa live no nosso canal, vamos subir lá no YouTube também. Então, compartilhe, poste a foto do livro, poste os cursos da Andrea, né? Vamos compartilhar essa rede do bem, porque assim essa rede vai ser ampliada e mais crianças vão ter acesso. Então, assim, o nosso desejo com esse livro, né, é o quê? Que seja impresso em vários outros estados e que a gente possa fazer essa distribuição gratuita em todo o Brasil. Quem dera se a gente conseguisse fazer isso, né? Então a gente precisa do apoio, que chegue realmente aí às autoridades que possam nos ajudar. Tem muita gente que pode nos ajudar financeiramente, apoiando, mas você que não pode, você pode orar por nós, para nos fortalecer, né, Andréia? E também pode compartilhar. Compartilhe com seus contatos, compartilhe as nossas páginas, os cursos e se capacite também, porque nós precisamos disso, de capacitação. Nenhuma de nós aqui sabe tudo, a gente precisa cada dia aprender e a gente busca isso todos os dias. Eu tenho certeza que tu faz isso. Sim, e a gente não para nunca. E a nossa intenção é exatamente essa, aprender mais para poder espalhar isso, compartilhar esse aprendizado, como nós estamos fazendo aqui, para que as crianças sejam efetivamente protegidas. É isso? É isso mesmo. Parabéns. Muito obrigada. Vamos juntas e convidando todo mundo aqui para participar dessas maneiras conosco. Muito obrigada. Grande abraço para todos vocês. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa live. Então, você é muito precioso para a gente.
compartilhe, curta, sigam as nossas redes sociais e, por favor, né, se coloquem aí na brecha por uma criança, proteja a criança mais próxima de você. Se você suspeitar de maus tratos, de abuso sexual, diz que sim. Busque orientação de alguém se você se acha incapaz ainda para auxiliar. Por favor, busque auxílio para essa criança. Não fique calado. Isso é tão importante, né, Andréia? É isso mesmo. Diz que sim. Denuncie, compartilhe, peça ajuda. Não fique calado. Não deixe para lá. É responsabilidade de todos nós. É um dever de nós, todos. Não é só do Estado, não é da família, né? É de todas as pessoas protegerem as nossas crianças, erguer a nossa voz em favor aos pequeninos. Então, Andréia, fica aqui meu agradecimento. Mais uma vez, gratidão por esse tempo precioso. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, aberto aí na tua agenda um espaço para nós. E até a próxima. Um beijo para todos que ficaram aqui com a gente. Obrigada mesmo pela tua participação. Tchau. Tchau, tchau. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Porque nosso conteúdo está recheado de coisas legais. Um beijão e até logo mais!